Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar aí a Abrange, o Sinog, pela iniciativa. E fica aí, viu, Marcos, a dica para tratarmos mais isoladamente desses assuntos no que tange a governança, a gestão de riscos e controles internos. Eu acho que é tema aí para 3 bate-papos aí mais direcionados especificamente. Gostei muito da fala, das falas que me antecederam aí, o Washington, a Tatiana, mostrando aí a razão de ser da norma, né? A doutora Fernanda trazendo elementos práticos aí, foram muito felizes. E de tudo que a gente ouviu aqui, eu gostei muito e vou destacar a questão de mudança de cultura, né? Porque mais do que implementar processos internos, estrutura de governança, eu acho que essa norma é muito feliz por conduzir a iniciativa das empresas olharem para dentro de seus processos, entender um pouco mais o próprio negócio, né? Então, eu acho isso muito favorável ao mercado, muito favorável à condução dos negócios propriamente dito, né? Então, eu vou dizer aqui, vou tentar ser um pouco objetivo aqui na minha apresentação, mas o que a gente, quando a gente fala de estrutura de governança corporativa, de acordo com esta norma especificamente, nós temos 3 pilares: a governança corporativa propriamente dita, a gestão de riscos e os controles internos, né? Como já foi dito aqui, a governança corporativa nada mais é do que a estruturação do processo decisório da empresa, da forma como ela se relaciona com os seus proprietários, administradores e os órgãos de fiscalização e controle, e todas as partes interessadas, né? E a gestão de risco, eu vou falar mais especificamente adiante, mas é o processo de identificação, avaliação e mitigação dos riscos, né? E os controles internos é tudo aquilo que é feito, toda aquela estrutura que é montada para gerenciar e mitigar esses riscos, né? Então, os princípios da governança corporativa são 4, né? Transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade. Existem outros princípios, mas eu estou me atendo àqueles que estão previstos na RN 518, na antiga 443, mas é a base de todos os trabalhos, né? A transparência, evidentemente, tem muito a ver com a comunicação, né? A forma clara como a comunicação tem que ser feita em todos os níveis, dentro e fora da empresa. A prestação de contas é a responsabilização dos administradores pela prática ou pelos atos praticados, né, as consequências dos atos praticados. A responsabilidade corporativa, evidentemente, é toda aquela interação, a responsabilidade que a empresa tem perante a sociedade propriamente dito, né? Isso está muito inserido dentro desse contexto que a gente vem tratando com bastante frequência. Aliás, vai ter até objeto aí vai ser o tema de um trabalho que a Abrange vai fazer aí nos próximos meses, né? Um seminário, um congresso. E a equidade, que é tratar todos de forma justa, de forma igualitária, não só os proprietários da empresa, mas os beneficiários, as partes interessadas, ou seja, todo aquele contexto que envolve a relação da empresa. Agora eu vou falar de risco, que é um ponto muito interessante. Aí vou pegar o gancho no que a doutora Fernanda falou até agora e vou entrar aqui nessa questão de gestão de risco, né? O que é risco efetivamente? A gente falou muito de risco, a gente citou a ISO 31000. O que é risco efetivamente? Risco é o efeito da incerteza nos objetivos, né? O risco é o desvio em relação ao esperado. Ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da consequência, né? Então, dentro do contexto da lei, da resolução, nós temos esse conjunto de 5 riscos primordiais, que é o risco de crédito, o risco de subscrição, o operacional e o legal. O risco de mercado sendo aquelas variáveis todas, aí, como você fala, taxa de juros, inflação. A gente tem, no momento de inflação muito relevante, a taxa de juros muito elevada também. Então, há uma certa instabilidade do mercado oriunda aí do mercado, do sistema econômico, né?
Então, as empresas estão sempre expostas a risco. Não existe, até peguei aqui na política de gestão de riscos da ANS, todas as organizações estão expostas ao risco, sejam públicas ou privadas. O risco é inerente à atividade de qualquer organização. E aqui eu quero destacar o ponto importante: as empresas não conseguem eliminar completamente o risco, não existe isso. O que a empresa pode fazer, no máximo, é evitar o risco ou mitigá-lo. Né? Então, por isso, a importância de conhecer o risco, de fazer um mapeamento de risco. Eu vou mostrar mais à frente, até dando sequência à matriz de risco que a doutora Fernanda mostrou, a importância de você conhecer os riscos da empresa, porque com base nele, nesse conhecimento, você pode tomar 6 iniciativas aqui: evitar o risco, eliminar, reduzir o risco ou aceitá-lo, compartilhar o risco e aumentar o risco, aí dependendo da oportunidade que você tiver. Mas quando a gente fala em reduzir o risco, é justamente o que a gente está tentando fazer com o processo de gerenciamento do risco, né? Então, eu trouxe aqui um mapa de risco. Tá? Como é que a gente identifica o risco dentro do nosso processo? Nós vamos entender o fluxo de dados, o fluxo de processos dentro da empresa, e a partir daí a gente vai criando uma matriz de risco com base naquelas premissas que a doutora Fernanda já apresentou. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de cada risco. Então, quando a gente fala de risco legal, propriamente dito, a gente está falando vamos falar de uma negativa de procedimento ou um evento indevido. Né? Qual que é o risco desse processo? É a suspensão de produtos e até o início de um monitoramento pela ANS. Com base nesta circunstância aqui, nós vamos avaliar o impacto e a probabilidade do risco. E com base nele, a gente vai chegar às medidas de mitigação. Nessa hipótese, por exemplo, nós teríamos que revisar os scripts internos, as cartas de negativas e criar comitês de negativas. Né? Então, com base nessa avaliação, nós temos aqui um resultado elevado. Né? Nossa matriz de risco indica aqui que 225 é um risco elevado, e com base nesta avaliação, nós vamos decidir quais riscos nós vamos tratar no primeiro momento. Eu vou pegar outro risco elevado aqui, o risco operacional: não observar as regras dos mecanismos de regulação, né? Porta de entrada, direcionamento, coparticipação. Qual que é o risco disso? Também multa e monitoramento. Qual que é o impacto dele dentro da operação? Nós consideramos um impacto moderado a alto, né? E a probabilidade dele acontecer, nesse caso analisado especificamente aqui, ele é muito elevado. Então, ele elevou o resultado total da avaliação do risco a 150. Então, ele já fica dentro da ordem prioritária de mitigação. Como é que a gente vai tratar desse risco? Como é que a gente vai gerenciar esse risco? Nós vamos revisar os fluxos, analisar contratos e redefinir estratégias, né? Então, assim, notem que tudo que a gente fala de mapeamento de risco, de gestão de risco, nós estamos falando em trazer para a mesa informações sobre a existência desse risco, a identificação desse risco, e com base nesta informação, nós iniciamos um processo de mitigação e tratamento desse risco. E é com base nestas informações que nós vamos criar elementos para garantir a melhor tomada de decisão dentro da empresa. Então, é muito importante. Eu acho que tudo que a gente discutiu até agora aqui trata muito de mudança de cultura, como eu já disse, e a questão de informação. Quando você mapeia o risco dentro da empresa, dentro da sua operação propriamente dita, você coloca ele dentro de uma linha de cuidado e você consegue, de alguma forma, mitigá-lo ou, em muitos casos, até evitar esse risco. Né? Muitas vezes a gente orienta a modificação de alguns processos que acabam levando a mitigação quase completa do risco. Né? Como eu disse, é impossível dizer que se elimina completamente o risco, mas o fato é que você consegue mitigar a possibilidade dele ao máximo, a ponto de você tornar quase que irrisória a probabilidade de acontecer
aquele determinado risco. Então, assim, isso aqui que eu trouxe para vocês é um mapa de risco exemplificativo, né? Ele foi pensado, esses riscos foram pensados dentro de um mapa mais completo, né? Então, eu trouxe exemplos de cada um desses tipos de risco, mas para a gente ter uma ideia como na prática a gente faz esse processo de mapeamento, de avaliação e tratamento do risco para que a gente possa mitigá-lo. Então, quando falamos aí na terceira esfera do programa de governança, da estrutura de governança da empresa, a gente tinha lá a governança em si como um, um elemento macro, né, que são toda aquela organização dentro da empresa, a organização de tomada de decisão dentro da empresa, as linhas de organograma dentro da empresa. Nós passamos para a parte de gestão de riscos, né, mapeamento de risco, tratamento, até levar à mitigação deles. E agora a gente chega nos controles internos. Então, uma vez mapeados os riscos, uma das formas de mitigação é a criação de políticas internas para controlar a existência desse risco. Tá? E quando eu falo de políticas internas, são coisas simples mesmo, do dia a dia da empresa, coisas operacionais, é trazer para o papel aqueles procedimentos que já são muitas vezes adotados pela empresa, mas acabam não repercutindo de forma clara em todos os níveis organizacionais ou para todos os funcionários dentro da empresa. Então é importante você trazer esses elementos de uma forma clara, objetiva, as políticas, os manuais têm que ser redigidos de uma forma bem objetiva, uma linguagem bem acessível, para que todos consigam entender a razão de ser daquela norma, né? E exatamente como implementá-la dentro da empresa. Não adianta criar um negócio muito rebuscado, com muito juridiquês, né? O fato é que ele tem que ser, a comunicação dentro de controles internos, no geral, tem que ser assertiva. Não adianta nada você criar um elemento que vai precisar de uma oficina para entender exatamente o que é uma política interna dentro da empresa. Mas, pegando essa brincadeira da oficina, o fato é que um dos itens mais eficientes para levar a cabo o controle interno e a gestão de risco é o treinamento. Eu acho que de todos esses pontos que eu estou trazendo aqui, depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, mas eu estou dando uma acelerada aqui por causa do tempo, eu quero destacar o treinamento. O treinamento é extremamente importante para transmitir a informação, mais uma vez, reforçar a razão de ser da norma, e mais do que isso, né? Além de mitigar o risco, em algumas discussões judiciais, inclusive, nós temos visto, até repercutindo em outras áreas, né, que o treinamento, a empresa demonstrar que realizou o treinamento de forma efetiva, que fez a comunicação de forma efetiva, ela acaba reduzindo a chance de condenação. Principalmente, aí não tem nada a ver com o nosso cenário regulatório aqui, mas quando a gente fala de questões trabalhistas, por exemplo. A empresa demonstrando de forma clara que conduziu aquele processo o processo interno adequadamente, que foi efetiva na sua comunicação e executou diversos treinamentos, a chance de um viés negativo é muito pequena. Ela mitiga muito esse risco, né? Mas é uma mitigação de risco, né? Então, esses processos, como a doutora Fernanda falou, os processos de avaliação dos controles internos, né, de gestão de risco, eles são dinâmicos, eles têm que ser feitos com frequência, né? As RNs, aí, a 443 e a 518, dizem que ela, no padrão, no mínimo anual, mas o fato é que não adianta você implementar procedimentos, criar políticas e deixar guardado dentro da gaveta. O fato é que ela tem que ser trazida a todo momento. Nós temos visto muito isso hoje nos projetos de implantação da LGPD. As empresas que contrataram lá há 2 anos uma implantação que acabaram
se limitando à produção de documentos e políticas internas que ficaram internalizadas nas gavetas de cada um, acabaram tendo uma repercussão muito negativa com o passar do tempo, porque justamente não fizeram treinamento, não trataram a questão de forma dinâmica no dia a dia, ou seja, não incorporaram aquelas modificações, como Washington disse, na mudança de cultura dentro da empresa. Então, esta questão do treinamento, assim, da criação das políticas e do treinamento, eu destacaria aqui dentro desse cenário de controles internos, né? Então, eu vou passar esses itens aqui, porque a Tatiana já abordou muito bem essa questão dos relatórios de procedimentos, os PPAs, né? E vou tratar agora dos benefícios para a operação em relação à norma, né? Então, de novo, mais do que cumprir a resolução propriamente dita, eu acho que esse cenário todo trazido pela regulamentação, ele está muito alinhado com o que acontece no mundo, com relação à maturidade das empresas, né, a incrementação dos processos internos, a maturidade efetivamente do negócio. A partir do momento que a norma conduz a empresa a olhar para dentro de si mesmo e começa a conhecer um pouco mais os processos internos, conhecer um pouco mais a operação, isso traz um monte de benefício, né? Tanto que essa norma ela é muito aberta, né? Isso foi foi uma sensibilidade, eu gostaria de ressaltar essa sensibilidade da agência com relação à amplitude da norma, né? Reconhecendo as diferentes características do mercado de saúde nacional, né? A grande diferença entre empresas mais estruturadas, empresas maiores, mais estruturadas, empresas menores, nem tanto estruturadas. Então, ela parte da premissa que o coletivo deve ser observado de forma abrangente e, com isso, torna uma norma muito simples de ser atendida. Já foi dito aqui, não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, é um convite para analisar os processos internos. É lógico que na evolução do tempo, isso se vê aí, o Marcos destacou na evolução dos processos de estruturação de governança corporativa dentro das empresas, você passa por momentos de evolução. Aqui a gente está dando o primeiro passo, então a norma é muito abrangente com relação a isso, é muito fácil de ser cumprida, ela conduz mesmo a esse processo de observação interna. Então, quando a gente fala de governança corporativa, ela traz aí essa questão da ética, da sustentabilidade de novo, né? Tá muito em voga hoje as questões ESG, né? As questões que tratam do social, do meio ambiente, da governança. Então, assim, a governança por si só, além de estruturar melhor o negócio, ela gera uma perspectiva muito positiva e uma percepção também muito positiva, tanto interna quanto externamente. O colaborador se sente mais confortável, se sente mais animado, se sente mais lisonjeado por trabalhar numa empresa que tem uma estrutura organizacional bem definida. Isso repercute, nós temos estudos aqui, oportunamente eu posso mostrar para vocês, no desenvolvimento dos trabalhos internos, né? Não só pela questão externa, né, que a empresa passa a ser vista com bons olhos, mas internamente da mesma forma, repercute muito positivamente, né? Então, além dessa questão aí de gerar valor por causa dessas questões externas, a gente tem também as questões internas, né? E a gestão de riscos é muito importante porque ela uniformiza as informações, né, o conhecimento para tomada de decisões, como a gente já falou. Então, as empresas não têm como, não existe hipótese de não correr riscos, a empresa tem que correr risco. O grande ponto aqui é, eu preciso entender quais são os riscos, eu preciso avaliar esse risco, preciso entender se eu consigo mitigar esse risco, e a partir do momento que eu cheguei no limite da mitigação, eu vou ter uma decisão se eu quero ou não assumir aquele risco. O ponto é justamente esse. É trazer para a mesa essa informação da existência do risco, é literalmente saber onde está pisando, né? Não estou dizendo que não, as empresas não devem assumir risco. O risco é inerente ao negócio, é inerente à operação. Então, a partir do momento que você tem que encarar esse fato é um fato dissociável da vida
empresarial, o fato é que você tem que ter essa informação. Por isso é importante você fazer o mapeamento de risco, você conhecer o risco, né? E aí, sem falar também, como já foi dito muito bem pela Tatiana, a questão da redução do capital regulatório, né? E os controles internos também aqui, a questão interna propriamente dita da confiabilidade das informações, ou seja, se aquele processo aquele procedimento que vai gerar uma informação, ele está bem lastreado por procedimentos bem definidos, você tem confiança nos atos praticados por toda a cadeia que gera aquela informação, essa informação é mais confiável. Da mesma forma, quando você tem os processos bem definidos, toda a atuação interna bem definida de cada colaborador, da mesma forma você tem uma eficácia maior na execução do processo propriamente dito. Então, essa questão toda, tudo que a gente fala aqui está muito alinhado a conhecimento, a informação, que é aquele olhar que eu disse que a empresa tem que ter para dentro, que é uma consequência muito feliz da norma propriamente dita. Agora, todos esses benefícios aqui juntos, eles criam valor para a empresa. E criam valor não só com relação à percepção interna e externa, como eu disse, mas geram valor, inclusive, valor de mercado para a empresa. Nós acompanhamos alguns processos de M&A aqui no escritório, que era muito nítida a depreciação das empresas que não tinham uma estrutura de governança. Eu não estou dizendo nada complexo, não. Estou dizendo as empresas que não tinham uma estrutura mínima organizacional, como elas eram depreciadas na avaliação. Em algumas oportunidades, nós tivemos condição ou tempo para trabalhar dentro dessa organização de modo a contingenciar alguns riscos e, consequentemente, garantir uma avaliação um pouco menor. Mas, no primeiro momento, quando o investidor olha para o negócio, né, e aí está até aqui do incentivo à captação de investimentos com relação à governança corporativa, quando o investidor olha para dentro do negócio, ele acaba percebendo que aquele negócio tem muito risco. O risco deprecia diretamente o valor da empresa. Então, é muito importante as empresas trazer para a mesa essas informações, conseguir trabalhar essas informações para criar processos mais coesos e mais concretos. Tá? No apanhado que eu fiz aqui com relação à gestão de riscos, nas experiências que nosso time teve aqui no escritório, nós tivemos aí, em pouco tempo, essa aqui é uma tomada aí eu acho que, se eu não me engano, de 24 meses aqui nesse gap de informação, né? Nesse período de informação. Então, a gente teve uma redução aí muito grande, de mais de 54% das reclamações, isso na média, né? E as multas também da ANS foram reduzidas em 25%. E, por outro lado, nós tivemos aí um aumento muito importante do resultado líquido aí em 28%, o IDSS também subindo a 12%, né, em 12%. Então, vocês vejam que, diante de tudo que a gente conversou aqui com relação à organização do negócio, a gerenciamento de risco, a políticas internas, a gente falou em cultura, a gente falou em mudança de processos internos, nós estamos trazendo aqui, nós estamos sentindo resultados muito positivos com relação à aplicação desses processos. Então, para finalizar, o que a gente vê de oportunidade nesse segmento, né, diante desse contexto todo? A primeira delas é, evidentemente, atender uma regulamentação, mas isso eu acho que já ficou para trás, né? Muito mais do que isso, os benefícios são para o negócio, para a operação propriamente dita, né? Quando nós conhecemos melhor o negócio, a gente consegue reparar as deficiências dos controles internos, dos procedimentos internos também, ou seja, a gente está olhando aquele processo, a gente identifica um gap ali naquele processo, então a gente tem condição de regularizar isso daí. Muitas vezes, os processos internos são regularizados pela aquela pessoa que está efetivamente no operacional ali. Isso é muito importante. Mas é importante que o gestor conheça essa solução também, para que ele possa ampliar a abrangência da aplicação
dessa correção, né? Eu acho que foi o Washington que comentou aqui com relação a quando a pessoa sai da empresa, os processos acabam se perdendo muitas vezes. É justamente isso. Quando você tem os processos bem estruturados, bem definidos e postos no papel, você consegue perpetuar esses processos dentro da empresa. E esses procedimentos têm que ser dinâmicos, eles podem ser alterados sempre que alguém identificar uma oportunidade de melhoria. Mas ele tem que ser da mesma forma que ele foi criado, foi feita foi reunida uma série de informações para se chegar a um determinado, estabelecer um determinado processo, a modificação dele também tem que ser feita da mesma forma. Não pode uma pessoa mudar um procedimento da forma que achar conveniente e sem avisar ninguém, não. Os gestores têm que estar abertos a ouvir essas sugestões e têm que estar disponíveis para discutir com outros operadores a implantação dessa solução. E se for identificado que de fato aquela solução é assertiva, ela tem que ser implementada sob pena de comprometer todo o processo de criação da empresa. Se a pessoa percebe que ela deu uma sugestão e aquela sugestão não foi implementada, na próxima vez ela vai perceber e vai se sentir até desconfortável em sugerir qualquer modificação. Então, voltando aqui, a reparação das deficiências dos controles e dos processos internos é uma dos resultados positivos para a gestão da operação, né? Melhor avaliação da operação, né? Facilita, inclusive, você conhecer o seu negócio, facilita você comparar sua operação em relação ao mercado, né? Além daquela questão que eu falei da própria avaliação, do valuation da empresa ser mais robusta em decorrência da implantação dos processos de governança, né? E pulando um pouco aqui, a questão da redução dos custos, né? A partir do momento que você conhece o seu negócio, você consegue identificar alguns custos incompatíveis com aquele procedimento especificamente. Você consegue atuar a partir da informação, né? A questão da gestão ajuda no processo decisório. Aqui é um exemplo claro disso. Você está identificando que um determinado procedimento está custando mais em relação ou tem alguma distorção ali. Então, esta questão acaba corrigindo a simetria de informação de uma forma muito positiva, né? Uma outra oportunidade também muito forte aqui, a doutora Fernanda falou sobre isso, da questão das NIPs, né? Que é a questão da análise jurídica regulatória. Então, a partir do momento que você identifica a razão de ser, né, as causas raízes das NIPs, dos processos administrativos ou das demandas judiciais, você consegue mapear a atuação específica para aqueles processos, né? Isso é um ponto que eu chamo muita atenção quando a gente faz a gestão de uma carteira, né, seja de processos administrativos, de NIP ou judiciais, mais do que atuar na carteira em si, atuar que eu digo, né, o advogado representando, né, apresentando defesa, apresentando recurso, o trabalho normal do advogado, eu fico muito focado na questão de obter as informações ou gerenciar as informações que vêm dessa base de processo, por exemplo. É a razão de ser de cada processo. Então, pega aquela carteira lá de 1000 processos, eu vou... de onde que vêm esses processos? Qual a razão de ser desses processos? Então, muitas vezes a gente acaba identificando alguns temas que se destacam naquela coletividade, né? Então, a gente pega esses temas, cobertura, por exemplo, a gente pega a cobertura, qual é a razão de ser dessa negativa aqui? A gente começa a atuar especificamente na carteira, identificando a razão de ser daquelas ações. Pô, tem alguma coisa errada no processo de negativa? Realmente tá certa essa negativa? Não tá? A gente faz uma avaliação mais detalhada no contexto geral e muitas vezes a gente acaba sugerindo alteração, ajuste e melhoria nos processos internos. Aí nós implantamos estas modificações, essas sugestões, muitas vezes com treinamento, né, para alinhar os processos internos com relação às questões jurídicas regulatórias.
Então, é um olhar mais abrangente. De novo, vem à tona a questão de informação, saber onde está pisando, né? E aí, para terminar, é muito importante todo esse cenário de informação, de acompanhamento, de gestão para a saúde baseada em valor, que é um assunto muito em voga hoje, a saúde baseada em valor, buscando o resultado, a finalização do processo, o encerramento, a experiência do paciente dentro da sua linha de cuidado. Qual é o fechamento daquele atendimento, qual é a repercussão daquilo lá, como é a gestão do paciente dentro do atendimento da linha de cuidado dentro da operadora, né? Isso está muito ligado à sustentabilidade, à própria sustentabilidade do sistema todo, né? Então, a partir do momento que nós começamos a olhar mais para dentro de casa, nos organizamos mais nossos processos, nós estruturamos melhor a nossa operação, nós temos condições de avaliar melhor o trajeto do paciente, do beneficiário dentro do nosso atendimento, estabelecendo uma linha de cuidado mais eficiente, mais assertiva, trazendo o beneficiário mais para próximo da operação. Isso gera um valor assim, uma percepção de valor muito interessante em termos de imagem mesmo, né? A pessoa se sente mais acomodada dentro, mais atendida. Isso mitiga muito as ações e processos administrativos, as ações judiciais e os processos administrativos, que muitas vezes são iniciados por uma percepção negativa do beneficiário, que se sente de alguma forma desatendido pela empresa, pela operadora. Então, se você tiver um processo de comunicação mais adequado, melhor definido, você acaba mitigando esse risco também de percepção negativa. Às vezes, a forma como aquela informação é passada para o beneficiário não está muito alinhada com a forma de comunicação que a empresa quer ter. Então, a gente está, às vezes, lá na ponta, a comunicação não está sendo feita adequadamente, ou seja, não passando o recado do planejamento da empresa, do alinhamento estratégico da empresa. Então, esta comunicação lá distante, na ponta, acaba corroendo toda essa cadeia de valor gerada pela empresa e culminando numa reclamação, numa ação judicial, porque não está alinhado. Então, a gente precisa estabelecer uma linha de comunicação objetiva, uma linha de comunicação efetiva entre o que foi planejado, o planejamento estratégico, a linha de atenção da empresa para cada um dos canais de comunicação. Ou, nesse caso, aí, um atendimento, um saque, um serviço de atendimento telefônico, por exemplo. Então, muitas vezes, o erro está lá na ponta. Aliás, não está na ponta, né? Tá na cadeia. A mensagem lá do topo não chegou na cadeia, não chegou pela cadeia até o destinatário final, que é, muitas vezes, quem tem um relacionamento direto com o beneficiário. Então, é interessante observar toda essa cadeia que repercute negativamente lá na ponta. Então, era isso que eu queria falar para vocês, aí, encerrando